Olá, velejantes! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a tag curadoria e o intuito desse vídeo é mostrar os meus livros que eu tenho, que eu recebi por essa caixinha, ou algum outro que já foi enviado e eu tenho em outra edição, só para vocês saberem que já foi enviado pela tag curadoria, contar um pouquinho sobre como foi esse período assinando o clube e os motivos pelos quais eu não estou mais assinando. Bom, mas o que é a tag curadoria, né? Para quem não conhece, a tag é um clube de assinatura de livros, assim como existem vários outros, né? A gente tem além da tag o Clube Scooby, a Escotilha, o Clube do Intrínsecos, tem muitos clubes que tu assina, né? Tem um valor ali mensal ou bimestral, né? Depende do clube, a tag é mensal. E aí, pagando esse valor todo mês, você recebe uma caixinha em casa com um livro surpresa. Você não sabe que livro que é. Claro que tem como, né, a gente descobrir. O próprio clube dá alguns spoilers em grupos específicos, até divulgam, né, para quem quer pausar a assinatura e continuar assinando. Mas a maioria das pessoas gosta desse tipo de clube pela experiência, né, por receber um livro que não sabe qual é. E também tem brindes, tem uma revista que acompanha, que fala sobre a obra, sobre assuntos relevantes para a obra. Então é uma experiência bem legal. Eu gostava bastante de assinar. Antes da tag curadoria, eu cheguei a experimentar um clube que é o Literatur, que é uma proposta diferente. Eles trabalham com livros usados, então tem um valor mais acessível. Aí você assina, você escolhe mais ou menos o segmento, assim, se você quer uma coisa mais dark, mais romance, e eles te enviam também uma caixinha, né, dependendo da sua modalidade, ou um, ou dois, ou acho que até 3 livros, acho que eles trabalham, não tenho certeza agora, porque faz tempinho, né, que eu experimentei. Só que eu recebi acho que uns 2 ou 3 meses e cancelei a literatura porque tava vindo livros que ou eu não tinha muito interesse, ou eu já tinha lido alguma coisa muito parecida. Então eu decidi que aquele clube não era pra mim, mas eu achei legal a proposta, né? Até por ter um valor mais acessível e também ter essa experiência. E era só o livro que vinha, né? Não tinha as outras coisas como a maioria dos clubes. A tag é um dos clubes mais antigos, mais tradicionais, né? O pessoal que fundou a tag ali de Porto Alegre. E no início existia só a curadoria, que são livros considerados mais cults. Então, pode vir um clássico não tão difundido ou que por acaso não tá mais saindo pelas editoras normalmente, ou pode vir um livro mais contemporâneo que também não sai muito, ou até um que sai, mas que não é tão conhecido e os curadores resolvem que as pessoas precisam conhecer esse livro, né? Então por isso que é curadoria, eles convidam pessoas ligadas à literatura para escolher um livro que elas achem relevante. Com o passar do tempo, a tag também criou a modalidade inéditos, que são livros nunca publicados, são livros assim mais fáceis de ler, né? Mais fluidos, best-sellers, né, promessas de best-sellers, afinal são livros que já foram lançados lá fora, por exemplo, mas aqui no Brasil são inéditos, ou até nacionais que ainda não foram lançados, né? Então é uma modalidade considerada também pela galera como mais acessível, né? Mais fluida, são histórias mais fluidas, apesar que eu acho muitos livros que eu li na curadoria super fluidos, apesar da curadoria ter essa fama assim de cult. Quando eu assinei a curadoria, eu queria sair um pouco da minha caixa, eu queria conhecer outras coisas e foi muito bom porque eu conheci muitos autores que eu acho que eu não teria lido por conta e eu viciei um tempo, assim, eu queria ler tudo que a curadoria já tinha mandado, então foi bem interessante. Eu acho que eu passei mais de um ano assinando. Agora eu vou mostrar aqui os livros, aí dá pra ter uma noção melhor. Eu fiquei acho que um ano assinando direto todos os meses, né? Fiz o plano anual. Aí depois eu peguei uma modalidade ali que é como se fosse assinatura mensal, então eu recebi alguns meses, os outros eu cancelava, aí eu comecei a olhar os spoilers, né, da tag pra saber o que ia ser enviado, pra saber se eu queria receber ou não. Por quê? Os primeiros meses
Eu creio que tenha sido os primeiros 6, 8 meses. Eu li tudo que eu recebi. Eu chegava, eu lia, assim, eu tava muito empolgada com a tag. Mas depois eu comecei a deixar meio de lado os livros que eu recebia e não tava mais dando conta de ler eles e ler outras coisas também. Então eu pensei, nossa, eu já compro outros livros, né, que eu quero muito ler. Aí eu tô recebendo esses e não é barato, né? Esses clubes não é uma coisa baratinha. Aí eu comecei a receber de vez em quando era algum assunto que me interessava, até que esses meses atrás, aliás, eu parei assim total, parei de acompanhar, resolvi que eu não ia mais receber nada, né? Eu cancelei a assinatura de fato. Mas claro, eu tô sempre acompanhando, né? Se em algum momento eles enviarem alguma coisa que eu queira, eu não descarto voltar, porque é um clube que eu gostei muito de fazer parte. Como eu falei, além do livro, eles enviam brindes. Então, eu já recebi copinho, já recebi imã de geladeira, eu já recebi álbum de fotografia, eu já recebi muita coisa interessante na tag, né? De brindes, assim. Mas o que vale mesmo são as leituras, né? São as histórias que eu conheci através da curadoria. Então, assim, vou mostrar um pouquinho agora do que eu já li aqui da tag, o que eu não li ainda, que tá encalhado na fila, meio que na ordem. E alguns brindes também, porque às vezes eles mandam livros de brinde. Então, tá tudo aqui nesse nicho aqui. E eu vou mostrar agora pra vocês um por um. Bom, o primeiro mês que eu assinei, né, que eu comecei a assinatura anual foi outubro de 2020. Acho que foi 20. E veio o livro Minha Vida de Rata, da Joyce Carol Oates. E esse livro é até hoje um dos meus preferidos da tag. Eu acho que é o meu preferido. Não sei se porque foi o primeiro e eu tava super empolgada, né, em assinar. Mas eu amei esse livro. Eu não conhecia essa autora. E agora eu fico olhando. Até hoje eu não comprei outros livros dela, mas eu quero, porque eu gostei muito da forma que ela escreve. É uma história um pouquinho pesada, tá? Então, aqui tem resenha já no canal, tá? Eu vou deixar ou nos cards ou os links aqui na descrição, todos os que tiverem já resenha. Mas, resumidamente, assim, a gente vai conhecer a história da Violet, que é uma garota, a gente vai acompanhar ela desde a infância até a sua vida adulta e pelos perrengues que ela passou por causa da família dela. A Violet, ela é de uma família de origem irlandesa, eles moram nos Estados Unidos, e os irmãos dela cometem um crime, né, um crime inclusive de racismo, um crime pesado, e ela percebe e ela acaba contando, né, na escola, ela denuncia os irmãos dela e a família vê ela como a errada. Então a família passa a mão na cabeça dos irmãos dela e se vira contra ela. Então, por isso Rata, né? Uma pessoa traidora, no caso, ela é considerada assim pela família. Então, ela é meio que expulsa de casa, ela é mandada morar. Essa aqui é a revista. Ela é mandada para morar com uma tia. E ela vai passar muita coisa ruim na vida dela, né? Mas ela vai amadurecer muito e tem um desfecho bem interessante, assim, o livro. Eu achei uma ótima leitura, super fluido, gostei muito da escrita dessa autora e foi um livro que valeu super conhecer pra mim, assim, olha, eu fiquei encantada, sabe, quando eu conheci a tag por esse livro. Aí o segundo livro que veio foi O Dia em que a Poesia Derrotou um Ditador, de Antônio Skármeta. Esse livro fala sobre o período da ditadura no Chile. Então, esse livro aqui ele é muito carregado de história, né? E ele é bem legal também, porque ele veio no mês que foi especial para a tag, né? Bem focado na literatura latino-americana. Então, tinha uns brindes extra, tinha tudo temático com literatura latino-americana. E a curadoria foi do Luiz Antônio de Assis Brasil, escritor gaúcho que eu gosto bastante também. E foi um livro que eu também gostei bastante. E ele é um livro bem interessante, ele é bem importante também para conhecer um pouco da história da América Latina. Claro que ele é ficção, né? Então dá para considerar uma ficção histórica porque ele se passa em um período histórico, né? E
outro livro que eu gostei muito de receber também pela tag. O terceiro livro, que também tem resenha, né? Até agora, isso que eu tô falando, tem resenha aqui no canal, foi o livro Moisés Negro, de Alain Mabanckou, autor congolês. E esse livro traz um dos projetos gráficos que eu achei mais bonito da tag. Eu gostei muito, né? Traz esse conceito de pimentinhas por causa do Moisés, o personagem principal. Esse livro é muito bonito, ele tem os cortes coloridos, inclusive, então é uma edição bem bacana. Então esse livro vai contar a história do Moisés, que é um garoto órfão, né? Ele cresce num orfanato lá no Congo e ele tem uma pegada um pouquinho Capitães da Areia. Então vai mostrar quando esse garoto sai ali do orfanato com outros meninos e eles acabam fazendo coisas erradas na vida deles, né? Meio que a vida leva eles para esse lado. E esse foi um livro que eu não me conectei tanto, né? Desses 3 primeiros, esse foi o que eu menos gostei. Eu gostei, assim, da leitura, mas eu acho que é um dos que eu menos gostei da tag até então, assim, que eu me lembro. Tem outro que eu gostei menos ainda, que eu vou chegar nele. Mas esse aqui, ele é um livro bom, mas eu acho que é questão de gosto mesmo, né? Então, eu sei que eu não gosto de fazer essas comparações, né? Mas como eu citei, até na própria revista eles citam Capitães da Areia, né? Que ele tem essa pegada. Eu gostei muito mais de Capitães da Areia. Eu amei Capitães da Areia. Esse livro aqui não me conquistou tanto assim, mas também é uma boa leitura. Aí depois eu recebi um livro que eu amei, que entrou nos favoritos do ano, que esse aqui foi em janeiro de 2021, que é A Mulher Ruiva, de Orhan Pamuk. O Pamuk, ele é da Turquia, né? É da Turquia, se não me engano. E esse livro aqui, ele conta a história de um cara, né, que também te acompanha desde a infância dele, e depois a segunda parte se passa na vida adulta. Ele se envolve com muitas coisas, né? É um livro contemporâneo, mas traz muito forte essa coisa da história do Édipo, que matou o pai dele por causa da mãe dele. Tem muitos mitos aqui que eles fazem essa analogia de filhos e pais se matando, brigando por algum motivo. Então, a gente vai ver pistas aqui do que pode conter ou não essa história, né? Eu acho muito bonito esse projeto gráfico também. E eu falei bastante sobre ele aqui no canal em 2021, que foi o ano que eu li ele, entrou em listas de melhores, enfim, eu gostei muito da escrita do Pamuk, que também é um autor que eu não conhecia, que talvez eu não conhecesse se não fosse a tag, e que eu quero ler mais coisas, até eu tenho livros do Pamuk na minha lista de desejados. Aí veio um livro que eu acho que ao lado de Moisés Negro foi dos que eu menos gostei, que é Sula, da Toni Morrison. Toni Morrison, ela tem uma escrita incrível. Eu gostei da forma que ela escreve, né? Ela é meio poética, né? Bem profunda. Mas a história em si da Sula eu não gostei tanto, tá? O que a gente vai ver aqui? A história de uma mulher, a Sula, e é uma mulher guerreira, ela passa por muitas coisas na vida dela, né? Ela até por um tempo, a sociedade ali que ela viveu, a cidade ali, enfim, a localidade, o pessoal vira a cara pra ela. É como se ela fosse uma pessoa errada por exercer a liberdade dela. Então é uma mulher muito forte. E a gente também vê histórias da infância dela. Tem umas histórias muito bizarras aqui, que envolvem a família dela, que envolvem outras pessoas. Mas eu achei que esse livro deixa umas pontas meio soltas. Eu queria umas explicações ali que não vieram. E eu não sei, eu achei estranho, assim, a forma que eles. O desfecho dele é meio esquisito. O livro inteiro, assim, é meio esquisito. Mas eu vou dar mais uma chance pra Toni Morrison. Eu vou ler ainda O Olho Mais Azul, que até eu vou citar aqui depois, porque ele também já foi enviado pela curadoria, mas vamos chegar lá. Vamos por partes, né? Então, eu recebi depois um livro que muitas pessoas detonaram lá. Ah, porque a tag também tem um aplicativo, né? Eu acho que eu esqueci de comentar.
Tem um aplicativo onde a gente pode avaliar os livros, conversar com outras pessoas sobre os livros e sobre qualquer livro que quiser, né? E lá nesse aplicativo eu vi uma galera detonando esse livro, achando que ele tinha, ai, cara de inéditos, né? De querer, os que se acham cult. Mas eu gostei muito desse livro, eu achei ele incrível, que é O Céu da Meia-Noite, de Lily Brooks Dalton. Esse livro eu sei que ele virou filme e me disseram que o filme não faz jus a ele. E eu imagino mesmo, porque pela história ele tem muita coisa assim intimista, muita coisa que se passa meio que na cabeça dos personagens principais. E eu acho que um filme não conseguiria realmente exprimir isso, né, de uma forma satisfatória. É muito bonito o projeto gráfico dele também. E esse livro ele vai contar uma história que se passa meio que no fim do mundo eminente. Então nós temos dois personagens principais, o Augustine, que é um cientista que ele tá lá no Ártico. Ele lembrava que era um lugar gelado. Ele tava no Ártico fazendo pesquisas e ele fica lá isolado. E em outros capítulos a gente vai acompanhar a história da Sullivan, isso, que é uma astronauta que ela tá no espaço. Eles estão numa missão e também, né, perdem contato com a Terra, eles não entendem o que tá acontecendo. E aí tu vai vendo desenrolar assim, tem umas reviravoltas interessantes nesse livro. O final meio que tem que entender, ele fica um pouco aberto, mas não é um final aberto que te irrita, é um final aberto que tu consegue deduzir coisas. Então, eu gostei bastante, também falei dele aqui no canal. Aí vieram dois livros na sequência da tag que eles me deixaram um pouquinho para baixo. São livros bons, mas aqueles livros que a gente tem que estar bem mentalmente para ler, eu considero. O primeiro foi Nêmesis, do Philip Roth. Philip Roth é um autor já bem conceituado, né? Mas eu nunca tinha lido nada dele. Esse livro aqui, ele se passa nos Estados Unidos e em 1944. E nessa época a gente teve um surto de poliomielite, né? Foi pelo mundo tivemos, né, muitos casos de poliomielite, paralisia infantil nos Estados Unidos, mas nessa época ali, né, em 44. Então, aqui nessa história, eles não sabiam direito ainda de onde que vinha, como tratar, né? Não tinha vacina, aquela coisa toda. E acontece uma série de coisas, né? A gente vai conhecer a história do Buck. O Buck, ele é um atleta e ele dá aula de educação física para algumas crianças na escola, então é muito triste porque ele vê alguns alunos dele pegando poliomielite, acontece um monte de coisa. E assim, é um livro um pouco, eu não sei se eu diria pesado, mas ele me deixou meio triste, né? Então, não sei se eu leria de novo, é um livro bom, assim, e ele foi o último romance do Philip Roth. Eu não li outras coisas, né, como eu falei, até gostaria de ler para conhecer. É um autor que eu achei interessante o jeito que ele escreve, mas essa leitura em especial me deixou um pouco melancólica. Assim como o livro que veio depois, né? Já me perdi nos meses ali, mas estamos em 2021 agora. O Pássaro Secreto, da Marília Arnaud. É um livro ótimo, maravilhoso. O Pássaro Secreto ganhou o prêmio Kindle de literatura nesse ano ali, né? Em 2021. Então a tag resolveu enviar, né? Foi um mês que não teve curadoria, se eu não me engano. Tinha sido definido que eles iam enviar o prêmio Kindle de literatura. E na Inéditos teve alguma coisa assim também de literatura nacional, só que eu não me lembro o que foi enviado, mas normalmente quando eles fazem alguma coisa temática, eles linkam os dois clubes, né? Eles fazem alguma coisa especial. Esse livro aqui, gente, a escrita da Marília é impecável, ela é ótima, essa mulher é ótima, eu quero ler outras coisas dela, mas essa história é pesada. Então, assim, eu recomendo para quem tá blindado emocionalmente. Se você está um pouquinho para baixo, ele vai te derrubar. Eu vinha de uma sequência de livros meio para baixo, inclusive o Nêmesis, e sei lá, não lembro o que eu tinha lido ali na época. Então, assim, ó, eu fiquei meio destruída no final desse livro. Ele é pesado. A gente vai aqui conhecer a história da Aglaia, que é uma menina que ela sempre foi deslocada, né? Ela sempre teve alguns problemas ali.
A família dela tem umas coisas estranhíssimas, mas a Aglaia, assim, ela precisava muito de ajuda. Ela precisava muito de ajuda e ela acaba fazendo umas coisas que a gente não. Não sei se não entende, mas coisas assim que a gente fica meio chocado, inclusive com ela mesma, sabe? Ela faz mal para as pessoas à volta e para ela mesma, mas a gente não eu não consegui, sei lá, não gostar dela. Eu fiquei com muita pena dessa personagem e é ela contando, né? Se eu não me engano, é o que eu li faz tempo. Se eu não me engano, é ela mesma contando. Mas é muito incrível esse livro, assim, olha. E eu fiz a resenha também aqui, tá? Então, assim, talvez um dia eu até releia ele, sabe? No momento que eu estiver melhor, assim, mais preparada. Porque foi uma experiência interessante, eu só fiquei um pouco para baixo mesmo. Mas é um livro muito bom e um grande nome aí, sabe, da literatura, que eu acho que as pessoas precisam conhecer mais, que é a Marília. Eu quero ler outros livros dela, com certeza. O próximo livro, então, da Tag, foi um livro que eu adorei, foi o último que eu li, desses que eu tava recebendo na sequência, que é Espelho Partido, da Mercè Rodoreda, uma autora catalã. Esse livro é incrível. E é outro que é um injustiçado lá da tag, que o pessoal ficava falando mal. Não sei porquê, eu achei essa história incrível. Ele vai contar a história de uma família sob a ótica de algumas pessoas específicas dessa família. E claro que tem tragédias, tem traições, é um novelão, mas é um novelão muito bem escrito, muito bem construído. Eu acho incrível, sério, eu amei esse livro e ele tem um projeto gráfico lindo também. Eu achei muito, muito, muito bonito. Esse marcador aqui é maravilhoso, né? Esse aqui é o casarão da família Valdaura. E esse livro eu super recomendo para quem quis se identificar, né? Eu falei mais a fundo sobre ele. Aqui foi o último, né, que eu fiz uma resenha, porque foi o último da tag que eu de fato li. Eu recebi depois um mapeador de ausências do Mia Couto, que é um autor que eu quero ler faz muito tempo. Faz muito tempo que eu quero conhecer a escrita dele. Aí tá aqui o livro na minha cara, um livro muito lindo, né? Que dá vontade de pegar ele. E eu simplesmente ainda não li porque não sei. Não sei, mas quero ler ele e eu pretendo, quando eu for desencalhar, até ler nessa sequência aqui que eles chegaram. Então ele seria o próximo que eu leria. E esse livro o pessoal falou muito bem, né, dele, no geral, assim, pelo que eu vi. Aí depois tivemos o livro Sonhos em Tempo de Guerra. E eu não sei falar o nome do autor, me desculpem, porque como eu não li ele ainda, não fui pesquisar sobre, não vi os vídeos, né? Porque a Tag faz uns vídeos também sobre os livros que eles mandam, né? Mas esse autor aqui, né, ele é. Qual que é a nacionalidade? Eu sei que ele é africano, mas eu não sei exatamente. Quênia. Ele é queniano. E esse livro se passa no Quênia. Parece ser um livro bem interessante também, mas ainda não tive oportunidade de ler. Também tem um projeto gráfico bem bonito, né? Gostei. E é outro que tá aqui aguardando eu criar vergonha na cara e ler ele. Assim como A Trégua. A Trégua é do escritor uruguaio Mário Benedetti. A minha mãe gostou bastante desse livro, né? Ela já leu. E esse é um autor que faz muito tempo que eu quero conhecer. Eu tenho um outro livro dele ali que eu vou comentar daqui a pouco também. E eu ainda não me dignei a ler ele, porque não sei também, porque é outra coisa que eu queria muito ler. Eu tenho isso, eu tenho muitos livros aqui nesse sentido que, nossa, eu queria muito, muito, muito ler esse livro e simplesmente não leio, porque eu acabo lendo outras coisas, né? Porque eu quero ler muitas coisas, aí acontece. Eu acho que a partir de agora não tem mais meses assim corridos, né? Os primeiros 12 ou 13, que eu acho que é o caso desses aqui, foram que eu recebi em meses corridos. Eu acho que até esse aqui foi também. Mas aí depois eu comecei a pular alguns. Daí não tá, sei lá, se alguém tá assistindo e quer assinar, tá faltando tal. Sim, porque daí eu parei de assinar anual, né? Comecei a pegar mensal. Eu acho que esse aqui foi o último. Esse aqui deve ser outubro do outro ano. Acho que aqui fechou o ciclo.
E aí depois eu peguei ainda mais um, que é o Aprender a Falar com as Plantas, de Martha Oriols. Esse livro parece muito legal. E o brinde que veio junto com ele foram sementes, inclusive de girassol. É girassol, né? Aquela planta bonita que que gira sob influência do sol. E tá lindo meu girassol. Então, eu não li, mas eu usei o brinde pelo menos, né? O girassol foi plantado. Deu várias flores de girassol ali. Eu acho que eu vou gostar desse livro aqui, pelo que eu li na sinopse. E esse é um dos projetos gráficos mais bonitos que eu já vi da Tag. Talvez seja o meu preferido. Não tenho certeza, não refleti muito sobre isso, mas é um dos meus preferidos. Aí, depois, o próximo que eu recebi foi o Samarcanda, de Amin Maalouf. Então, esse livro também eu me identifiquei com a sinopse, né? Eu gostei e ele tem um projeto gráfico bem interessante também. E esse livro fala de um manuscrito de Samarcanda, então eu achei que ele tem uma coisa assim meio histórica nele, meio mística. Não, ai, caiu. Não faço ideia exatamente assim de como é que ele é, né? Mas eu gostei bastante assim da sinopse e do projeto gráfico, então eu peguei ele também. E o último que eu recebi, que eu quis receber, que eu gostei muito, aliás, e talvez eu passe ele na frente dos outros, é o livro O Parque das Irmãs Magníficas, da Argentina, acho que ela é argentina, Camila Souza Villada. E esse livro, ele conta a história de um grupo de travestis, pelo que eu pude ver na sinopse. Ele parece ser um livro bem rico, bem interessante. Achei bonito o projeto gráfico também. O marcador tá lá no meio que a minha mãe tá lendo. Minha mãe tá quase terminando ele. Ela tá gostando bastante. Então, depois eu acho que eu vou... Talvez eu passe ele na frente. Eu falei agora há pouco, né, que eu ia ler na ordem. Agora eu tô dizendo que eu vou passar ele na frente, bem louca. Mas o fato é que esse foi o último livro que me chamou a atenção. Claro, não teve meses ali que eu não fiquei mais cuidando, né, o que ia ser enviado. Aí depois desse eu resolvi pausar a assinatura. Eu parei de assinar e eu larguei um pouco de mão até. Mas tem uns livros ainda aqui que eu quero mostrar, que eu comprei à parte. Então tem uns livros que eles foram já enviados pela Tag e eu comprei na lojinha da Tag, que um deles é Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, da Maya Angelou. É um clássico, né? É um clássico absoluto que eu preciso ler ainda. E teve uma vez que eu consegui comprar ali na loja da Tag ele e O Deserto dos Tártaros, de Dino Buzzati, que até eu coloquei na minha meta de leitura desse ano, né? Dos 12 livros que eu me comprometi a ler esse ano. Eu falei porque esse livro me chama muito a atenção. Então, em breve, eu acho que eu vou ler O Deserto dos Tártaros, tá? E teve alguns livros que já foram enviados, mas que eu optei por comprar edições normais, né? De editoras normais, que não saíram pela Tag, mas que já foram enviadas pela Tag. Ou porque estava mais em conta, ou porque eu simplesmente não achei mais edição da Tag especificamente, né? Eles estão até se jogando aqui. Então, primeiro, eu queria tanto ler. E o que acontece? Eu tentei comprar, queria comprar a versão da Tag, só que não tem mais na loja da Tag. Acho que tá esgotado. Inclusive, se alguém quiser me vender esse kit, me chama, tá? Que é A Primavera no Espelho Partido, do Mário Benedetti. O mesmo Mário Benedetti da Troca, que eu quero muito ler e que eu ainda não me li. E eu me identifiquei muito, assim, com a sinopse. Eu pensei, nossa, esse livro deve ser incrível e eu queria muito ler ele. Aí eu fui atrás da edição normal, não achei, assim, novo, né? Procurei usado. Acabei achando, eu acho que foi na Enjoei, aquele site Enjoei. Aí eu comprei ele, mas ele não tá bonito. Ele tá com umas manchas, ele foi mal cuidado, esse livro. E aí eu desanimei. E aí eu não li ele ainda, porque tá feio. Olha que trouxa, né? Até tentei lixar aqui, sabe? Pra tentar tirar um pouco dessas manchas. Deu uma amenizada, mas
Enfim, o livro tá bem mal cuidado, assim, mas mesmo assim, claro que eu vou ler, né? Só eu dei uma desanimada com ele, porque eu queria que estivesse em melhores condições. Por isso que eu ainda procuro, se alguém um dia quiser me vender a versão da tag, tiver boa, né? Obviamente, eu estou aberta à negociação. Outro que foi enviado pela tag e que agora a gente encontra bem baratinho, esse que eu comprei na Amazon, é The Underground Railroad, de Colson Whitehead. Eu acho que fizeram, acho que é uma série, não é filme, acho que é uma série baseada nesse livro aqui. Ele parece bem interessante, né? Mas como é um livro que trata de do assunto escravidão, acho que também é um livro que a gente tem que estar bem mentalmente pra ler, né? Pra não ficar muito pra baixo também. Mas é um livro que eu tenho muita curiosidade, fazia muito tempo que eu queria e peguei numa super promoção. E antes, quando eu falei de Sula, então eu falei, vou dar mais uma chance pra Toni Morrison, né? Comprei O Olho Mais Azul. Essa edição é super bonita, né? Ela tem uma capa, tipo, emborrachada, ela tem esse negócio que sai. E esse é um que eu achei bem legal, assim, que não me faz falta ter a edição da tag, porque eu gostei muito dessa edição. Ela tem até um cheiro meio que de tutti-frutti, sei lá. É da Companhia das Letras. Aí teve alguns livros que eu ganhei de brinde da tag, né? Esse aqui foi um. Eu tinha um código, né? Todo mundo que é associado à tag tem um código que, se outras pessoas se associam e colocam esse código, a pessoa, a dona do código, ganha algum brinde na caixinha. Ah, eu ganhei alguns brindes também por causa disso. Teve alguma coisa ali que eu vou mostrar que era o brinde do mês mesmo, mas tem uns tipo esse aqui que é tipo, nossa, a melhor coisa que eu ganhei, assim, de graça na vida, eu acho, em termos de beleza, porque é essa edição do Cão dos Baskerville, de Arthur Conan Doyle, né? Uma aventura de Sherlock Holmes. E é linda essa edição. Quando veio ele, eu não lembro com qual livro que veio, eu pensei, cara, mais bonito que o livro do mês da tag. Ele vem com marcador e com fitilho. É uma edição da tag, a tag faz isso, eles fazem umas edições exclusivas deles de livros clássicos que não necessariamente vão ser enviados na caixinha, que eles deixam lá na loja deles. Aí teve um mês ali que alguém usou o meu cupom e eu ganhei. E tipo, nossa, cara, tipo, uau, esse livro já era pra eu ter lido ele, mas tá aqui também, né? Ainda não li. Esses dois aqui eu acho que também foi assim, né? Quando alguém usou meu código, eu ganhei. Que tem esse Eu Que Nunca Conheci os Homens, de Jacqueline Harpman. É uma distopia, parece ser bem interessante. Minha pilha tá ficando grande. E a Boneca de Kokoschka, de Afonso Cruz. Eu sei que tem os outros livros do Afonso Cruz que são parecidos, assim, né? Que segue esse padrão aqui da editora dublinense. Que eu acho que é bom esse livro também. Também me falta tempo, né? Me falta para ler tudo isso. E tem alguns livros aqui que vieram de brinde mesmo das caixas, né? Ah, já lembrei como é que é isso. Esse aqui foi brinde de uma caixa que são histórias, não sei se nunca tinham sido publicadas, mas não tão conhecidas, de Scott Fitzgerald. Então a principal história é Eu Morreria por Ti, né? Que eles botaram aqui, Eu Morreria por Ti e Outras Histórias. E é uma parceria com a editora Antofágica, né? Dá pra ver que é o padrão da Antofágica. Ele é mais pequenininho que os outros livros que eu tenho aqui da Antofágica. E é bem legal, eu já li esse aqui, tem uns contos bem interessantes. Eu ainda não li O Grande Gatsby, né? Shame, mas conheci então Fitzgerald através desses contos. Aí teve esse aqui, Partes de uma Casa, ele veio de brinde na caixinha que veio o livro da Marília Arnal, O Pássaro Secreto. Então, são contos de autores brasileiros contemporâneos. E daí teve uma vez que eu também, acho que alguém usou meu código, eu ganhei brinde, que aí eu ganhei o Partes de um Corpo, que esse era o brinde oficial da caixinha da Inéditos, aquele mês ali da literatura brasileira. Também são escritores brasileiros. E eu já li esses dois. Sim, eu já li os dois. Partes de um Corpo e Partes de uma Casa. São contos bem rapidinhos pra ler.
E era isso que eu tinha pra mostrar, né? Além da minha medalhinha, como eu assinei um ano direto, eles têm umas medalhinhas, né? De 1 ano, 2 anos, sei lá. A medalhinha de 1 ano é da Clarice Lispector. Então, eu tenho uma medalhinha da tag, né? Pois já fui fiel à tag um dia, não sou mais, pelos motivos que eu falei. Voltaria a assinar? Voltaria. É só ter tempo, né? Pra ler. Porque gosto muito. E é isso, gente, que eu queria falar hoje, né? Acho que esse vídeo ficou um pouquinho comprido, mas então acho que serviu para ter um gostinho, né, do que é enviado na curadoria, do que eu tenho, né? Falei um pouco do que eu gostei, do que eu não gostei tanto e do que eu ainda preciso ler. E sim, quando eu for ler algum desses outros que eu ainda não li, provavelmente eu trarei resenha aqui pro canal. Obrigada por assistirem até aqui, até o próximo vídeo e tchau!